mais fácil. Hoje nós vamos falar sobre sintaxe ou análise sintática. É uma introdução ao tema, ok? Ok. Para nós entendermos sobre sintaxe, nós temos que relembrar um pouquinho sobre classificação gramatical. Vamos relembrar então esses 5 elementos: o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome e o advérbio. O substantivo é a palavra que dá nome às coisas. O verbo representa a ação ou estado. O adjetivo qualifica ou dá característica. O pronome, ele substitui o substantivo. E o advérbio muda a circunstância da ação. Então, lembrando esses 5 elementos das classes gramaticais, vamos verificar agora a estrutura da oração. E aí apareceu o meu exemplo, as pessoas ficaram muito contentes na festa. Bom, para você entender corretamente a estrutura da oração, eu vou dividir ela em 3 elementos. Tá? O primeiro, o núcleo da oração, é sempre a palavra que representa a ação ou estado, ou fenômeno da natureza. Tá? É o verbo, ok? Ele é o núcleo da oração. Depois, você precisa identificar o sujeito, E é muito simples também de entender, Você pergunta para o verbo quem praticou esta ação. Então, nesta oração, o sujeito é as pessoas. Depois, você vai verificar se o verbo precisa de um complemento, para ter sentido na oração. Se ele precisa de um complemento para completar o sentido dele, então, esse complemento a gente vai chamar ele de objeto ou complemento mesmo, tá? Como que a gente pode identificar, Você pergunta para o verbo o que, Então você lê a frase, as pessoas ficaram. Vem a perguntinha na cabeça, o que? Então, esse o que responde, o que completa o sentido do verbo, é o nosso complemento, ok? Verbo e complemento forma o predicado, ok? Então tem aquela divisão, que desde os anos iniciais a gente aprende também, de sujeito e predicado. Então agora você tem aí, definido aí na estrutura da oração, ok? Bom, compreendido o que é a estrutura da oração, lembrando lá das classificações gramaticais, então agora nós vamos entender a relação entre classe gramatical e função sintática, ok? Existe uma relação entre eles. Para você compreender a sintaxe ou análise sintática, é preciso conhecer também a classificação gramatical. Então vamos ver a relação que existe entre elas. Bom, então 5 elementos lá, Classificação gramaticais tem mais elementos, Eu estou apresentando os 5 aqui principais para ajudar a gente aí nessa introdução. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome e advérbio. Eles vão exercer quais funções lá na sintaxe, ok? O sujeito, o verbo, o predicativo, objeto, complemento, adjunta adnominal e adjunta adverbial, ok? Bom, como assim, O que vai acontecer, tá? Pode parecer muito teórico agora, mas na prática você vai entender daqui a pouquinho com os exemplos, tudo bem? Bom, substantivo, que ele pode exercer lá na função sintática, Ele pode ser sujeito e pode ser objeto direto ou objeto indireto, ok? O verbo, esse é fácil, o verbo vai ser verbo também lá na função sintática. A única diferencinha é que vai ter algumas informações a mais lá, Eu vou saber se o verbo é transitivo, se é intransitivo ou se é verbo de ligação. O adjetivo, ele pode exercer a função de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Pode também exercer a função de complemento nominal e pode exercer também a função de adjunta de nominal. Por último, e você vê aí a coincidência com o nome, o advérbio, vamos no pronome primeiro,
Pronome também pode exercer função de sujeito e pode exercer função de objeto, direto ou indireto, né? O pronome ele exerce as mesmas funções que o substantivo. Bom, agora sim, por último, o advérbio, né? O adjunto adverbial, ok? Bom, entendido então, né, a relação entre classe gramatical e função sintática, vamos lá nos meus exemplos. Então você tem aí a primeira oração, né, a primeira frase. Depois a gente vai entender também a diferença entre frase e oração, ok? Num próximo vídeo aí. Ela leu o livro. Bom, se fôssemos fazer a classificação gramatical dessas palavras, né? Então você vê que quando você classifica, quando você faz uma classificação gramatical, você separa as palavras, né? A gente só identifica as palavras ali, né? Que tipo de palavra é, certo? Então, fazendo classificação gramatical, ó. Pronome, ela é um pronome, leu é um verbo, o artigo definido o e o substantivo livro. Né? Agora nós vamos ver a relação que essas palavras exercem dentro dessa oração. Né? Existe uma hierarquia, existe uma relação entre elas. Isso que é fazer análise sintática, isso é que é entender a sintaxe. Tá? Bom, como eu disse, né, para você fazer essa análise, você tem que ir pela estrutura da oração. Tá? É sempre pela estrutura que você vai entender, né? Então, faz do jeito que eu te ensinei lá, né? Para você fazer, né, a identificação da função sintática na estrutura da oração, você vai identificar primeiro o verbo. Então, se você conhece, né, a classe gramatical verbo, agora fica fácil, né, de entender qual é o núcleo dessa oração aí, né? Então, o núcleo dessa oração é o verbo leu, tá? Mas aí a gente precisa identificar que tipo de verbo é, né? Bom, num próximo vídeo que eu vou explicar o que é verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação, então vai ter um vídeo específico para verbo, aí eu explico melhor. Mas agora esse verbo é um verbo transitivo direto, ok? Identificou o verbo, né? Pergunta para o verbo aí. Quem leu o livro? Né? Ela é o sujeito, né? Então, ela é o sujeito dessa oração. E, para completar, né, esse verbo precisa de complemento? Ela leu. Tá, né? No caso, ele tem aí o complemento, certo? Ela leu o livro. Né? Leu o quê? Leu o livro. Então, se esse verbo precisa desse complemento, ele é um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque ele não está sendo ligado ao objeto dele com preposição. Então, não tendo preposição, você tem um objeto direto, ok? Só para constar, né? Preposição são aquelas palavrinhas que juntam, né, palavras formando expressões. Por exemplo, dona de casa. Dona de casa tem a preposição de. Né? Então, essas palavrinhas aí, elas são as preposições. Quais são as principais que a gente usa? O de, o para, o com. Ok? Muito bem. Próximo exemplo. Aqui tem mais uma situação aqui, ó. Né? Verbo mais complemento, predicado verbal. Tudo bem? Mais uma frase. Robson foi para São Paulo, né? Fazendo a classificação gramatical das palavras ali, né? Então você tem o substantivo Robson, o verbo foi, o para é uma preposição, e São Paulo é um substantivo próprio, né, de cidade ou estado. Fazendo então agora a relação entre essas palavras, né, a hierarquia dessas palavras aí dentro dessa oração. Então, núcleo desta oração é o verbo foi. Ele é um verbo transitivo indireto. Ok? E perguntando para o verbo, né, quem foi? Então nós temos aí o sujeito Robson. Ok? Esse verbo precisa de complemento? Né? Robson foi. Bom, fica a perguntinha na cabeça aí, né? Foi para onde? Então, quer dizer que esse verbo precisa desse complemento. E ele está sendo ligado a esse complemento por uma preposição, né? A preposição para. Então, para São Paulo é o nosso objeto indireto, entendeu? Bom, aí você vê, né? Verbo transitivo direto não precisa de preposição.
para se ligar ao complemento. E verbo transitivo indireto precisa da preposição, né? Então você já entendeu a relação aí, né? Qual a diferença entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, ok? Próximo exemplo. Ontem eu emprestei o carro ao meu irmão. Então, fazendo a classificação gramatical, ontem é um advérbio de tempo. Eu é um pronome, emprestei é o verbo, o artigo definido o, carro é um substantivo, preposição a, olha só, né? Aqui nós temos a junção da preposição a com o artigo o, formando ao, ok? Nós temos o pronome meu e o substantivo irmão. Bom, fazendo análise sintática então desta oração, né? Vai primeiro no núcleo, que é o verbo. Então, você identifica o verbo na classificação gramatical, fica fácil identificar o verbo também na função sintática, né? Então, o nosso verbo transitivo emprestei, tá? Bom, quem emprestei? Ficou fácil, né? Então, o sujeito é o pronome eu, certo? Bom, agora vamos ver o complemento, né? O verbo emprestar, né? Eu emprestei. Bom, já vem a perguntinha automaticamente na cabeça, né? Emprestei o quê? Então esse o quê, ó, é o carro, né? Então nosso objeto direto, o carro, né? Mas pode vir uma outra perguntinha também, né? Emprestei a quem? Olha aí. Então se lembra que esse a que está juntando com o artigo o é uma preposição, ok? Então, emprestei a alguém, né? A quem? Ao meu irmão. Então, nós temos um objeto indireto também aqui nesta oração. Note que o verbo pode ser, né, transitivo direto e pode ser transitivo indireto ao mesmo tempo, certo? Né? Existe essa situação aí, como nós estamos comprovando agora. Então, nosso verbo transitivo é direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Tem mais um elemento ali, né? O ontem, né? O ontem, por ser um advérbio, ele só pode ser um adjunto adverbial, certo? Só para constar, né? Ele está aqui no início da frase. Então, quando isso acontece, a gente separa ele por vírgulas, né? Isolamos o adjunto adverbial com a vírgula. Por quê? Bom, ele deveria estar lá no final da frase, mas quis destacar o tempo em que ocorreu a ação, por isso ele está aqui na frente, né? Num vídeo próprio a gente explica essa situação aí do adjunto adverbial, ok? Bom, alguma dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida, pode fazer para mim aí nos comentários, vou responder, terei o maior prazer em responder, né? E por hoje, né, muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações e saber quando vai sair meus próximos vídeos, ok? Muito obrigado, até mais.